Bom, então, boa tarde. Eu sou a professora Cláudia Schwab, professora de português e alemão, também do campus Lajeado. Antes de iniciar minha fala propriamente dita sobre o compartilhar de uma experiência nossa lá, eu queria reforçar a fala da Helena, minha colega, que nós que somos um campus que está começando e que a comunidade não nos conhece, principalmente eu me sinto muito honrada de ter colegas como a Helena, que tem uma postura muito... não adianta muitas vezes tu ter conhecimento se tu não tem uma postura de querer ajudar ou de querer fazer alguma coisa. Então, eu me sinto muito privilegiada, muito honrada de ter colegas que se dispõem a fazer formação continuada com professores, pegando o seu carro de noite para ir para um outro município para tentar fazer um trabalho com professores. Tá? Então, assim, isso é muito gratificante para a gente, nós colegas. Eu acho que é um exemplo também para que cada vez mais professores comecem a fazer esse tipo de coisa. Eu acho que a gente mostra e ensina muito pelo exemplo. Buenas. Mas então, também então do Campus Lajeado, é só compartilhar de uma experiência de projeto de extensão, nada de tão novo que eu já não fizesse no Campus Venâncio Aires, né? Ou seja, oferecer curso de alemão para pessoas da comunidade. Então, oportunidades língua alemã, desde 2014, a gente está ofertando isso lá no campus. Esse semestre agora começa a semana que vem as inscrições, mas em todos os semestres eu ofertei cursos de extensão de língua alemã. Foi uma surpresa muito grande, a procura é enorme. Eu acho que se a gente pudesse abrir 10 turmas, teria demanda para isso. Isso é bem bacana e quase não dá para atender a essa procura tão grande. Então, assim, a ideia mesmo é só relatar mesmo aquilo que eu estou fazendo lá. Então, é um projeto de extensão, já teve vários cursos, né? E normalmente assim, por exemplo, do primeiro ano, 2014, né? A ideia era ofertar 2 cursos, acabou sendo 3 cursos, 2 turmas de iniciantes e uma turma de dialeto. Então, um dos desafios que a gente tem muitas vezes é a questão de muito diferentes conhecimentos linguísticos. Gente que já teve alemão em sala de aula, gente que nunca teve, gente que é iniciante mesmo, gente que fala dialeto. Então, conseguir ajeitar isso nas turmas é muitas vezes um desafio. Claro, a turma de falantes de dialeto, assim como o Venâncio Aires também, a gente está falando do dialeto Hunsrück, né, que é de uma região específica da Alemanha. E eu vou falar um pouco depois sobre isso também, o desconstruir, que muitas vezes eles chegam lá para se inscrever, não, eu não sei alemão, ou não, é que eu falo esse alemão errado. Né? Ainda assim, algumas coisas preconceituosas, né, ou pejorativas, não sabendo do valor que é saber, então, falar o dialeto, o conhecimento que eles já têm. Então, assim, realmente o objetivo, então, é desenvolver a competência comunicativa na língua. Então, instrumentalizar esse aluno para utilizar a língua alemã como forma de ampliar os conhecimentos acadêmicos que eles têm, que eles também podem usar no mercado de trabalho. Lajeado é uma região ainda de cultura alemã, bastante forte, de colonização alemã. Então, tanto conhecimentos acadêmicos quanto culturais. Encontrar pontos de convergência e divergências entre a língua materna e a língua estrangeira nos vários níveis de organização. É muito interessante porque a gente acaba não só dando aula de alemão. Quando vê, a gente acaba dando aula de português junto, porque se faz uma reflexão sobre linguagem, sobre língua, e se faz comparações, enfim. A questão vai muito além, muitas vezes, em sala de aula, do que simplesmente, vou agora te ensinar ou tal língua, né? Como se diz isso em alemão? Como se diz aquilo em português? Ou saber que existe tradução, né, exatamente literal, tal coisa, né? Quer dizer,
que existem questões muito mais complexas que envolvem tudo isso, e acaba se tendo um momento bem gostoso de refletir sobre coisas da própria expressão linguística, da sua língua materna. Isso acaba sendo bem bacana, porque se tem olhares e reflexões e desconstruções, muitas vezes, em função de preconceito linguístico, que daí acabam sendo abordadas também. E daí, assim, sensibilizar o aluno também para perceber o outro, numa outra cultura diferente da dele, né? Refletir sobre essas características e a realidade de outros povos, né? Aí eu não falo só em Alemanha, posso falar em Áustria, posso falar em Suíça, enfim. Bom, num outro país, numa outra cultura, se diz isso, se diz aquilo, e aí também essa questão de que não é tão simples, simplesmente, tal palavra que significa isso, tal palavra significa isso na outra língua, porque é uma cultura diferente, né? Por que determinadas palavras fica tão difícil de traduzir, né? Porque não tem essa vivência, não tem, enfim, é uma realidade diferente, né? Não é uma etiqueta que simplesmente dá para colar de uma palavrinha para outra, assim, sabe? Não tirar essa ideia simplificadora da linguagem. E muito fomentar esse respeito a essa diversidade cultural. A minha cultura não é melhor do que a tua, é apenas uma cultura diferente, né? Então, essa questão toda. E como eu já abordei há pouco, muito forte ainda a questão do preconceito linguístico. Preconceito linguístico, até em termos de língua portuguesa também, eu falo errado, ou coisas desse tipo. Não, eu não falo errado, você apenas fala diferente, ou não de acordo com a norma culta. Enfim, acaba-se, como eu disse há pouco, abordando muitas coisas que levam este aluno a refletir sobre a sua linguagem, né? Sobre a sua forma de se expressar, sem necessariamente fazer juízo de valor, de dizer isto é melhor ou isto é pior, e sim, isto é diferente. Então, acho que essa é uma das coisas que a gente tenta abordar muito na aula. E eles têm muitas dúvidas sobre dialetos, né? Alemanha, ou enfim, se abordam nas aulas muitas coisas realmente de conhecimento cultural, de conhecimento geográfico. E, bom, por exemplo, tanto os de Venâncio Aires quanto os de Lajeado, eles esse dialeto ele é mais do sul da Alemanha, né? Eu, particularmente, não falo esse dialeto, Hunsrück, né? Meu dialeto, né? Minha língua materna é outra, é o Plattdeutsch, né? Mas, enfim, eu entendo tranquilo e sei perceber as nuances, as diferenças dentro do próprio Hunsrück, que também varia muito dependendo da região do Rio Grande do Sul, né, do município que se vai. Há uma riqueza, uma diversidade linguística dentro do dialeto Hunsrück muito grande, que é muito legal também, e é que as pessoas não sabem. Então, às vezes fica até difícil passar muita coisa na aula, assim, em termos de língua, porque eles vêm com N dúvidas, N coisas, assim, que eles nunca sabiam, né? Eu falo tal dialeto, eu nem sabia que eu falava, ou coisas desse tipo. Então, acaba sendo uma interlocução bem bacana, que vai muito além daquilo do linguístico mesmo, né? Aquelas coisas assim de aula tradicional de língua, né? Então, o público, quem pode fazer parte desses cursos, né? Então, alunos de quinta série em diante, normalmente, né? Sexto ano, ensino fundamental 2, adultos, são 2 horas aulas semanais. A partir desse próximo curso vão ser 3, até para conseguir fechar a carga horária, que é normalmente, então, 40 horas para certificação. Então, por que aprender uma língua adicional? Então, inserir-se num outro universo de práticas culturais, que então tem uma função educativa que vai além dos aspectos linguísticos, né, como eu já falei antes. A língua alemã é uma língua a mais falada dentro da comunidade europeia, com 180 milhões de pessoas. Eu gosto de dizer, em alemão a gente diz mais ou menos assim, English is ein Muss, Deutsch is ein Plus, ou seja, inglês é pressuposto, né, e o alemão seria um plus, né? Lajeado, então, é de colonização alemã, por isso, então, uma procura grande também. E, claro, essa valorização linguística e cultural e ter uma postura positiva em relação a essa origem. Não é mais
falar alemão é feio, é língua de colono, é coisa de dialeto, tantas coisas que muitas vezes se ouvia, né? Ou, eu não vou ensinar o meu filho a... Muito se fala nisso, muitas vezes são adultos que ficam na dúvida, eu vou ensinar alemão para o meu filho, eu que falo dialeto, eu vou ou não vou ensinar? Eu acho que vai ser problema, porque daí ele vai confundir e não vai aprender português direito. Então, eles vêm com esse tipo de pensamento, né? Quem estudou um pouquinho a aquisição de linguagem aí, sabe que não tem nada a ver, ou então assim, começa a trocar P e B, T e D, eu não vou querer isso não tem nada a ver, né? Isso tem a ver com consoantes surdas e sonoras, eu posso fazer, né, essas trocas mesmo não sabendo a língua alemã. Então, eu tenho, independente dessa, eu tive muitas essas vivências em sala de aula como professora de português, de séries do Fundamental 2, que não tinham a língua alemã como língua mãe e que também faziam esse tipo de coisa. Então, eu vi que não, isso aí não tem nada a ver, né? Enfim, aí depois também estudando na linguística, a gente vê isso aí de forma bastante clara. Então, também é essencial para uma compreensão teórica do que é a linguagem. Então, sempre de novo, se reforça essa ideia, ou, então agora, como é que é o certo? Como é que eu tenho que falar? Bom, existe o certo? Não. É a minha expressão como ser humano, né? Eu posso dizer isso de uma forma, eu posso dizer isso de outra forma, ou, eu só vou falar quando eu tiver certeza. Não, te joga, tu tem que te comunicar com o outro. A linguagem está aí para tu estabelecer relação com o teu semelhante, né? E então, muitas vezes, se desconstrói algumas coisas, né? Assim, porque eles são muito inseguros, né? E eu costumo dizer assim, te joga, fala. A ideia é tentar realmente estabelecer comunicação, né? Que é a questão básica, né? Então, ele pode também, esse conhecimento, levar ao desenvolvimento de uma aprendizagem num nível mais sistêmico, colaborar no aprimoramento conceitual do aluno, expô-lo a outras visões de mundo, outros modos de viver a vida social e política, possibilidade de reconhecer outras experiências humanas diferentes como válidas. Muitas vezes aqui, quando se abordam determinadas questões, eu tenho que frear um pouquinho, porque senão o pessoal toma conta das discussões, porque, claro, elas são muito pertinentes, né? E cada um tem dúvidas e tem questões a contribuir, mas acaba sendo muito gostoso também esse compartilhar, né? Então, ainda de acordo com Celani, então, que a língua estrangeira, ou língua adicional, ela levaria os alunos a entender essas diferenças, então, outras culturas, e, como eu já disse antes, a questão do mercado de trabalho também, e da inclusão e da participação do sujeito no mundo. Então, às vezes eu tenho aquele aluno que quer trabalhar no comércio. Mas meu currículo, prof, é tão pobrezinho, não tem nada. Bom, talvez coloca lá que tu fala dialeto, que tu tem algum conhecimento, pode ser um diferencial, né? E aí eu tenho relatos de experiência que realmente, puxa, né? Eu fui selecionada porque em determinada loja, né, vem pessoas do interior, ou isso, aquilo, isso ainda é importante, né? Então, mesmo sendo, né, uma cidade maior já. A gente também tem, como aqui em Venâncio também já tinha, essa costura já se fez desde o campus Venâncio Aires. A gente tem uma boa parceria com o Goethe-Institut. O Goethe-Institut é uma referência mundial, né? O Goethe-Institut nem sabia o que era um IFSU, nunca tinha nem ouvido falar. Então, também é uma forma de se dizer, oi, estamos aqui, quem é que nós somos, né? Então, são 149 institutos em 93 países, e eles realmente são referência também na parte de certificação. E até hoje, tanto o campus Venâncio Aires quanto o campus Lajeado, a gente ainda recebe algum material didático, alguma coisa, graças a esse convênio, essa parceria que a gente construiu lá atrás com o Goethe. Bom, o que a gente tem de resultados neste primeiro momento no curso em si? Então, a turma de iniciantes, eles conseguem já entender perguntas simples, comunicados, conversas breves, situações cotidianas, né? Ler pequenos textos curtos,
Aí também, assim, não, eu só vou entender esse texto se eu souber palavrinha por palavrinha, sabe? Então, dizer que não precisa ser desse jeito. Eu consegui fazer uma leitura global, eu consegui entender, né? Tá tranquilo, vai indo que é por aí. Então, assim, deles se sentirem mais empoderados também para ler alguma coisa, né? Descrições, escrever mensagens curtas, né? Apresentar-se numa conversa, fazer perguntas, responder, né? Então, esse tipo de coisa eles já conseguem fazer, então, neste primeiro curso, mesmo sendo iniciantes. Já a turma de dialeto, claro, eles avançam muito mais porque eles já têm a estrutura sintática, né? São coisas que eles não erram, né? E que para eles é automático. Então, por mais que nas primeiras aulas, normalmente eu começo com beabá mesmo, de alfabetizar, de botar o alfabeto da língua alemã ali no quadro, aquela coisa toda, daqui a pouquinho eles deslancham, claro, eles vão muito além. Então, além daquilo que a turma de iniciantes faz, eles avançam mais, eles conseguem fazer textos mais complexos, né? Claro, a oralidade é muito maior, né? Mas eles têm também, então, dificuldades na parte escrita, por quê? Porque é uma coisa nova para eles também, né? A oralidade sempre esteve aí, né? Então é só uma questão de dialeto para o Hochdeutsch, né? Para o alemão padrão, mas mesmo assim, então, a escrita para eles é complicada também, né? E às vezes eles têm uma resistência, eles só querem falar, né? Então, opa, peraí, vamos, né, dosar isso aí um pouquinho. Essa turma de dialeto geralmente também é muito gostoso, porque eles têm vivências diferentes, e aí eles começam, porque não é só o município de Lajeado, outros municípios no entorno também vêm, né? E às vezes é legal que são pessoas até de idade, ou que fazem um esforço enorme, e que pegam um ônibus e fica tarde, mas eles estão ali, né? Então é bem gratificante, e aí eles começam a perceber também que nós falamos dialeto Hunsrück, tá, mas na minha região se fala isso, na minha região se fala aquilo, no meu município se fala aquilo, que realmente que há essa diversidade. E isso é bacana daí de fazer essas convergências e divergências. E, então, como resultados, a gente tem, então, a ampliação do conhecimento sobre a cultura alemã, essa sensibilização para essas diferentes culturas, mas não só em relação à Alemanha, mas também em relação à utilização de diferentes dialetos, como eu já falei, e a questão do preconceito linguístico. A gente conseguiu, às vezes vem alguma intercambista, alguém para relatar também, trazer experiências. Fomos para um show de reggae em Porto Alegre, custeado pelo Goethe Instituto. Tivemos vivências muito diferentes. Ou assim, será que esse estilo musical vai agradar os alunos? Eu estava morrendo de medo, assim, eu já preparei eles assim, né? E todos eles gostaram muito. E aí eu me dei conta do seguinte, independente do gosto, era uma questão de postura. Eram pessoas abertas a conhecer coisas diferentes, né? Então, nesse sentido, foi bastante gratificante. E porque também essa tônica em cursos de extensão? Bom, nós somos um campus que está engatinhando, as pessoas não nos conhecem. Então, a gente reforça sempre a importância de cursos de extensão para que a comunidade nos conheça. Então, esse é um objetivo que vai muito além de apenas questões de conhecimento linguístico. Então, é uma coisa bem simples, mas que tem ajudado a divulgar na nossa região o nosso campus.